Olá você que nos acompanha, esse é o seu jornal antijurídico, coisas que você precisa saber, especial Direito Penal do Inimigo, para falar umas verdades sobre o sistema penal, abolicionismo e o julgamento do ST Foda-se marcado para o dia 5 de junho a respeito da descriminalização do porte de drogas para uso pessoal. 50 Ave Marias e o Rosário inteiro 150. Lula preso. Lula acima de tudo, Brasil acima de todos. Esse país é verde e amarelo! Não dá pra falar de abolicionismo sem falar de direito penal do inimigo. Isso porque o poder punitivo sempre discriminou os seres humanos. Ao longo da história, determinadas pessoas foram marcadas como inimigas da sociedade. Desde as bruxas e os feiticeiros na época medieval, judeus, comunistas, ciganos e homossexuais durante o nazismo, até os jovens, pobres e negros na atual guerra às drogas. Esse discurso punitivo que constrói o inimigo sempre foi uma máscara do Estado. E se você retirar a máscara, você acaba com o teatro. Ou com o carnaval, no nosso caso. No Brasil, uma das máscaras é a nossa Lei de Drogas de 2006. A maior responsável pelo boom do encarceramento em massa do país. Hoje, 1/3 dos encarcerados foram detidos pela aplicação dessa lei. Tanto a nossa lei de drogas quanto a nossa noção de guerra às drogas foram adaptações, cópias e importações das políticas norte-americanas. Eles que foram os grandes precursores dessa catástrofe. E com a globalização, esse discurso único, autoritário, punitivo e discriminatório deles se espalhou em escala mundial, especialmente para a América Latina. Esse discurso repressivo é tão poderoso e tão propagado nos meios de comunicação que coloca até os juízes sob pressão. Toda sentença que colide com o discurso punitivista corre o risco de ser estigmatizada e o juiz certamente vai sofrer algum tipo de perseguição, exposição ou até mesmo um processo. Em São Paulo tem um caso famosíssimo da juíza Kenarik Boljiquian, que foi processada por outros juízes do Tribunal de Justiça porque ela estava mandando soltar presos que já tinham cumprido a pena na cadeia, mas que continuavam presos. No âmbito da Lava Jato nem se fala então, é exatamente a mesma coisa. É só você ver que o Gilmar Mendes é de longe o ministro mais odiado do planeta Terra, justamente por ser um dos grandes críticos da operação e das prisões preventivas. O que não me faz pessoalmente gostar dele, mas te ajuda a entender algumas coisas. Além do que, qualquer decisão contra o Ministério Público é rapidamente divulgada nas redes sociais como a morte da Lava Jato. STF julga que crimes relacionados à Caixa 2 devem ser processados e julgados pela Justiça Eleitoral. É a morte da Lava Jato. Acabou, ferrou tudo, perdemos a batalha contra o mal no Brasil. STF suspende o acordo bilionário entre o Ministério Público Federal e a Petrobras para criar um fundo de combate à corrupção. Pronto! Fudeu a Lava Jato. Para o mundo que eu quero descer. Câmara aprova a lei que prevê que membros do Ministério Público poderão responder por abuso de autoridade. Perseguição. Querem acabar com a Lava Jato. Um absurdo total. STF ameaça julgar a prisão em segunda instância. De novo, pronto. Vão acabar com a Lava Jato. Vão soltar o Lula. Foi tudo em vão. Eu vou me mudar para Portugal. STJ decide que condomínios não podem proibir animais de estimação em casa. É o fim da Lava Jato, esse país é uma merda, vai todo mundo se fuder. Quando o assunto é direito penal do inimigo, o que vem à mente hoje são os 80 tiros disparados contra o músico Evandro Rosa no Rio de Janeiro e os argumentos usados pelo procurador que defendeu os militares, dizendo que o caso é grave, mas que eles agiram achando que se tratava de um bandido e por isso atiraram para matar. Então repara como essa declaração é uma verdadeira aula. Em se tratando de bandidos, não existe o direito. O procedimento é a execução sumária. E é o que a gente pode esperar. Nossa polícia sequer carrega um slogan fofinho como a dos norte-americanos que diz proteger e servir. A nossa traz animais, armas, caveiras, ou seja, ela nem disfarça seus verdadeiros objetivos. E tem mais!
Quando as autoridades classificam como bem entendem as pessoas de bandidos, eles também estão fazendo uma espécie de nivelamento do discurso político a um grau que não requer nenhum esforço para ser compreendido. Como se chamar alguém de bandido para assim justificar a sua execução pela polícia fosse algo evidente, irrefutável e completamente lógico. Por isso que o julgamento do STF sobre a descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal, marcado por enquanto para o dia 5 de junho, é um passo muito importante. Em linhas gerais, primeiro porque a decisão deles pode dar início a uma revisão geral do caráter proibicionista e punitivista do uso de drogas, tirando esse tema do sistema penal e jogando para o campo da saúde, que é onde essa questão pertence. E segundo que a decisão deles, sendo a favor da descriminalização, ajuda a encerrar esse assunto que é tão atrasado no Brasil, sobretudo porque é tratado de uma forma ideológica e não científica. É só você ver o recente embargo imposto por setores conservadores do governo na pesquisa nacional da Fiocruz sobre o uso de drogas pela população brasileira. Uma pesquisa que apontava justamente que não há uma epidemia de crack, cocaína e maconha no Brasil, e sim uma epidemia de álcool. E já é prevendo uma possível descriminalização pelo STF que o Senado aprovou semana passada um projeto de lei fortalecendo as comunidades terapêuticas, que são espaços de tratamento geralmente ligados às igrejas. A lei prevê destinar até 30% do imposto de renda para essas entidades privadas e religiosas. Por isso que o projeto já está sendo chamado de Lei Rouanet das Clínicas. No projeto há 3 artigos, 9 parágrafos e 124 linhas detalhando como as clínicas terapêuticas podem ser financiadas com seu dinheiro e um total de 0 artigos, 0 parágrafos e 0 linhas detalhando o que é uma clínica terapêutica e como o trabalho delas vai ser avaliado ou fiscalizado. Para vocês terem uma ideia, ano passado o Ministério Público Federal fez uma inspeção nacional nessas entidades. Foram visitadas 28 clínicas em 11 estados para verificar como as pessoas eram tratadas, as condições do lugar, os tipos de tratamento oferecidos, etc. e tal. E adivinha? Todas as clínicas foram reprovadas. Todas. E o resumo da ópera é o seguinte: no Brasil milhares de pessoas são empurradas para dentro do sistema penal por causa da lei de drogas, sem que se leve em consideração se são inocentes ou usuários. E se não bastasse, existe também a questão racial. Em São Paulo, por exemplo, os juízes condenam proporcionalmente mais negros do que brancos. E de maneira geral, os negros também são processados por tráfico de drogas com menos quantidade de maconha, cocaína e crack do que os brancos. Essa disparidade racial no encarceramento não pode ser explicada senão através do racismo. Mundo afora, estudos comprovam por A mais B que pessoas de todas as cores usam e vendem drogas ilegais em taxas similares. Mas voltando ao Brasil, a maioria dos processos de tráfico conta com apreensões inferiores a 100 gramas de pessoas sem relação com organizações criminosas até pelo menos ingressarem nos presídios, e os processos se baseiam inteiramente com testemunhos exclusivos dos policiais, coisa que eu já expliquei no meu vídeo Processo Penal do Teatro. Então um grande absurdo que você não pode perder de vista é que a gente está prendendo pessoas em razão da posse de drogas em quantidades permitidas em outros países. A maioria dos nossos presos por drogas no Brasil não estaria presa em diversos países europeus, latinos e estados americanos. E mais, como já venho falando em programas anteriores, não se esqueça que o que transforma algo em crime é uma decisão política e não um consenso de vontades. Assim como as definições de inimigo. O Estado classifica alguém como inimigo não porque essa pessoa é necessariamente um perigo, mas porque convém classificá-la dessa forma. E por fim, queria me despedir e mandar um abraço para os apoiadores lá do nosso canal no Apoia-se. Dizer que tem um sorteio de livro quinzenal para todos os apoiadores. Mas, como sempre, convide seus amigos a se inscrever no YouTube do nosso canal e nos siga lá nas redes sociais, Instagram e Facebook. Valeu, falou!